Olá, pessoal. Hoje, depois de muito tempo, eu venho aqui trazer um conteúdinho rápido para vocês, que, inclusive, na verdade, tem total relação com alguns dos vídeos que eu tenho postado ultimamente. São vídeos relacionados ao niilismo, vídeos relacionados às teorias mais cientificistas da realidade que afirmam de um modo meio ateísta que não há uma fundamentação de sentido. Geralmente eles gostam de negar a realidade ou negar os pressupostos mais valorosos da realidade. Então isso daqui é um grande problema filosófico, tá? A gente vai, inclusive, verificar de que muitas pessoas que são do contra, elas estão imbuídas dentro desse propósito que é negacionista perante a realidade. Hoje a gente usa a palavra negacionista mais para falar sobre as pessoas que negam a ciência, mas na verdade negacionismo é a negação de valores. Então, uma negação de valores muito bem vista hoje em dia em termos de conceituação é o que a gente chama de niilismo, né? Por isso que eu critico tanto. Na verdade, essa exclusão de um propósito fundamental para a realidade já é uma pura tolice, né? E é por isso que eu postei os shorts ultimamente, ali que tem me rendido com grandes risadas, principalmente quando eu observo novamente as palavras que estão sendo proferidas pela minha própria pessoa. Bom, mas eu vou dizer aqui para vocês que eu não tenho somente as minhas palavras, mas sim um grande filósofo aqui brasileiro para me apoiar quando eu estou dizendo que a negação por si só ela não caracteriza algo absoluto, ou também não se pode negar absolutamente a realidade. Então, como que isso acontece, né? Isso acontece pelo fato de que toda vez que você está negando alguma coisa, algo já está sendo apresentado para que você assim o negue. Então, tem algo sendo afirmado antes de qualquer negação. Isso é algo que filosoficamente não pode ser destituído, né? A gente não pode partir para a filosofia sem esse conceito, o conceito de que a afirmação sempre vai preceder uma negação. E é daí que a gente começa, né? Então, vamos analisar algumas teses, 4 teses rapidinhas desse texto maravilhoso aqui chamado Filosofia Concreta, do Mário Ferreira dos Santos, tá? Então, esse livro aqui, ele é um pouco extenso. Acredito que para a maior parte das pessoas que não têm um conhecimento filosófico muito aprofundado, será uma leitura um tanto difícil, mas não fiquem com medo. Na verdade, se aventurando dentro desses textos filosóficos que a gente consegue obter um domínio dentro da leitura desses textos. Então, é fundamental que se leia muito pausadamente, muito lentamente, cada um dos aspectos que está sendo apresentado, seja nesse texto ou em outro, tá? Mas esse texto, Filosofia Concreta, é um texto maravilhoso. É um livro que, inclusive, tem toda uma conceituação de uma base filosófica, né? Então, ele está instituindo ali uma base concreta para a filosofia, para daí partir a conceitos um tanto mais abstratos ou até mais misteriosos da realidade, como seria a Sabedoria das Leis Eternas, né? Que é um livro muito mais avançado dentro do escopo dele. Inclusive, eu tiro alguns trechos e excertos para colocar no meu próprio livro, nos livros que eu estou fundamentando nesse momento também. Então, vamos pular aqui direto para essa tese 23. Da onde começa, né? Então, eu vou pegar 23, 24, 25, 26. Vou ler rapidamente as teses, eu não vou ler as explicações aqui das teses, mas vocês podem pausar o vídeo e lê-las, porque isso dá ali um tanto de construção para tudo isso que eu estou dizendo aqui. No entanto, não quero me delongar muito, né? Então, vamos observar. A primeira das teses, ele já diz aquilo que eu afirmei antes de entrar nessas teses, né? Que seria a afirmação tem de preceder necessariamente a negação. Então, se você quer negar alguma coisa, antes você precisa ter um objeto afirmado para que você possa negar. Se você está dizendo eu não gosto de tal item, você precisa ter este item como uma afirmação precedente para que você possa negá-lo. Então, independentemente de que vocês não gostem de algo na realidade, essa coisa existe. E pelo fato dela existir, ela já tem um propósito ou uma contextura. Então, ela está ali por algum motivo, mesmo que você a negue, mesmo que você a despreze, aquele item ele não pode ser desprezado de uma realidade macroscópica, então ele está lá, ele está sendo afirmado, né? Por isso que a afirmação ela precede todas as negações. O segundo tópico aqui que eu vou enfatizar é o 24, que seria a negação afirma a afirmação. Então, a partir do momento em que você está negando algo, você está afirmando outra coisa. Essa é uma regra, né, dentro dentro dessa
dessa mentalidade humana, né? A partir do momento onde você está focalizando algo para realizar a sua negação, a partir do momento em que você está negando isso, você também está afirmando não somente a existência daquilo que você está negando, mas também uma existência secunda de um outro item pelo qual você afirmaria em detrimento daquela negação primária. Então, você vai negar algo e depois afirmar algo, né? Isso daqui é um conceito bem simples também, né? Se a gente for tratar. E a gente já pula para a tese 25, que é a negação absoluta seria, por sua vez, a afirmação de algo. Se você está negando absolutamente a realidade, então você tem uma colocação de si mesmo superior a esta realidade que você está negando. Isso daí é mais ou menos como aquela questãozinha de Marx, né? A crítica radical de tudo quanto existe. Isso daí é para se colocar sobre a realidade inteira, né? Então, se você está negando a realidade absolutamente, você está se colocando como um verdadeiro Deus sobre esta realidade. Mas, é claro, né? A gente sabe que seres humanos não podem ser deuses absolutos nessa realidade, então eles acabam sendo demônios, né? Essa é a ideia meio imbuída nesse conceito da crítica radical de tudo quanto existe. Se você criticar tudo, você se torna o próprio demônio. Então, vamos dizer assim que a negação absoluta, ela também está afirmando algo, geralmente afirmando a si mesmo sobre as outras coisas, né? E é a questão que volta a ser o do contra ali, né? Então, sendo do contra, acaba se afirmando perante as outras coisas, o que não é muito legal, porque você passa um tanto de descrédito ou você desvaloriza simplesmente todas as coisas que estão sendo apresentadas, porque você já de cara está negando elas. É uma negação absoluta da realidade e não é algo saudável para a consciência, né? A gente tem que abarcar as coisas, assim como diz, né, o nosso apóstolo Paulo, precisa-se examinar tudo para reter o bem. Então, não tem como você não deixar que algumas coisas sejam levemente enfatizadas na sua mentalidade, para que depois você possa fazer a filtragem disso. Então, você tem que concordar com algumas coisas, tem que aceitar o fato da implacabilidade do tempo e dos conceitos que estão sendo apresentados a você. Não tem como você escapar de tudo na realidade. Você primeiro aceita e depois vai discernindo entre uma coisa e outra. Isso é como a consciência geralmente faz, tá? E a gente termina aqui com a última tese, né, desse vídeo, que seria a tese 26. A negação é sempre afirmativa, seja de que modo for. Então, a gente acaba até entrando num oxímoro, né? A partir do momento em que você faz uma negação, ela já está afirmando vários outros aspectos. Então, por assim dizer, toda negação ela é afirmativa de algum modo, seja de que modo for. Então, é isso que ele está dizendo aqui para nós. Bom, acredito que com isso eu deixei bem explícito de que não se pode entrar numa mentalidade filosófica com conceitos de negação eh, em prioridade, principalmente em detrimento à própria afirmação da realidade. Por isso que o propósito ele é tão importante. É por isso que a consideração de Deus ou a consideração divina, ou mesmo a consideração de um criador sobre a realidade, ela acaba imbuindo toda a realidade de propósito. Não tem como você deixar de acreditar no propósito porque as coisas estão sendo apresentadas como existentes. E sendo existentes, elas têm uma linha de tensão que encaixa com outras coisas na realidade. Então as coisas são complementares. Elas não podem simplesmente existir por si só. Elas têm polaridade, elas têm a complementaridade. Inclusive, se a gente for falar assim, até princípios herméticos, mas esses princípios são princípios, na verdade, universais, sempre presentes, mesmo antes de ter se dado esse nome de hermetismo, né? Então, tudo isso que a gente pode ver é que não tem como adentrar na filosofia sem antes ter certeza ou convicção de que se está imbuído em uma causa relacionada à providência, relacionada à prudência da consciência humana, né? Então, fica por isso hoje algumas questões filosóficas para que vocês possam pensar um pouco antes de determinar quais os filósofos que vão dizer bastante dentro da realidade ou da vida de vocês. Porque se é um filósofo que ele está mais negando do que afirmando, isso significa que ele não tem ali a destreza, ou melhor dizendo, não tem ali até mesmo a boa vontade de realizar uma notação para as coisas que são valorosas, mas ele está destituindo o valor como um valor, né? Então, o valor dele é destituir o valor das coisas. Ele é um iconoclasta, né? Então, ele sai por aí, né, quebrando as estátuas de valores erigidas pela humanidade, né? Então, acaba sendo uma coisa meio perigosa.
tem que tomar cuidado com esses autores que são niilistas ou que eles têm um radicalismo dentro dessa negatividade em conceitos ou como eles estão criticando ou se opondo à realidade. Bom, tem outros artigos e coisas saindo por aí, inclusive shorts, então fiquem atentos aí para os próximos conteúdos e até mais.